seja bem-vindo ao podcast Resilientemente. Meu nome é Karine, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, terapeuta cognitivo-comportamental, atuo como palestrante e realizo atendimentos psicológicos online. E hoje eu resolvi falar por que é tão difícil abandonar algo que me faz mal. Todo mundo, eu creio, que tem algum hábito, que costuma fazer alguma coisa que sabe que no fundo não é tão bom assim. Pode até ser prazeroso momentaneamente, mas não é tão bom assim a ponto de merecer ser cultivado e mantido entre o conjunto de hábitos que se deve levar para o resto da vida. Existem, claro, várias razões pelas quais alguma coisa que te faz mal costuma fazendo parte do seu dia a dia, né? E aí, para cada caso, nós poderíamos analisar de forma diferente o que pode estar mantendo esta coisa ainda na sua vida, no seu conjunto de hábitos, mesmo fazendo mal a você. Por exemplo, a pessoa que usa droga. Existe uma questão química no uso de drogas, não é apenas o hábito. É diferente da pessoa que tem o hábito de, quem sabe, lavar as mãos toda hora, porque tem um toque, e aí já é um outro caso. Por que ela costuma fazer isso, mesmo percebendo que a pele da mão já está sofrendo um desgaste em função de ser lavada continuamente, todo o tempo, né? Todo momento. Então, claro que cada caso específico vai ter uma resposta mais específica também, que é obtida a partir de uma avaliação desse caso. Mas a minha resposta aqui hoje a essa pergunta ela é mais genérica e ela costuma estar relacionada a todos os casos. Então, é algo mais amplo que pode se aplicar a diversos casos. E que resposta é essa, então, Karine? Por quê? Porque que mesmo uma coisa me fazendo mal, eu continuo mantendo ela na minha vida. Eu não consigo abrir mão dela. Bom, o ponto que eu separei para conversar aqui hoje com você é o da função que as coisas têm na nossa vida. Se eu lavo as minhas mãos a cada 5 minutos, é porque esse hábito tem uma função para mim. Se eu fumo, é porque fumar exerce uma função na minha vida. Se eu sou uma pessoa que pratico atividade física regularmente, é porque a atividade física tem uma função na minha vida. Se eu como compulsivamente, é porque comer compulsivamente tem uma função também. Tudo aquilo que se tornou um hábito e a gente mantém ao longo da vida, ocupa uma função na nossa vida. Tem um propósito, não está ali à toa, não está ali ao acaso. Pode ser que a primeira vez que a gente teve contato com aquilo, ou que a gente realizou aquilo, se deu ao acaso, foi aleatoriamente, não foi nada proposital ou funcional. Mas à medida em que foi repetida, adquiriu uma função. E quando adquire essa função, passa a ter um lugar na nossa existência, passa a ter um lugar no nosso conjunto de hábitos. E por isso não é tão simples tirar essa coisa. Porque quando a gente simplesmente retira ela, fica faltando algo ali para cumprir aquela função. Quando, por exemplo, a gente tem uma equipe, vamos pensar numa equipe esportiva, né? Você tem ali os jogadores de um time e cada um deles tem a sua função. Se, por exemplo, num time de futebol, por alguma razão é retirado o goleiro, e agora o time vai ter que jogar sem aquela função sendo cumprida, sem alguém ali no gol. Isso vai deixar um espaço, um buraco, algo que vai prejudicar de alguma forma o desempenho daquela equipe. Porque se a outra equipe tem um goleiro e a equipe deles não tem, eles estão, de certa forma, em desvantagem. Faz falta aquela peça, aquela função que foi retirada. Quando a gente tem um hábito, um costume, por mais negativo que possa ser, se ele ocupa uma função na minha vida e eu simplesmente retiro, fica um buraco, fica um espaço, fica faltando algo e isso é desconfortável. Essa ausência que se forma ali é desconfortável. E a menos que alguma coisa seja colocada no lugar, ocupe aquela função, eu provavelmente voltarei
a ter aquele hábito, voltarei a manter aquela coisa prejudicial na minha vida. Por isso que muitas pessoas param de fumar e ficam meses sem fumar. Acontece uma determinada situação, voltam a fumar. Por quê? Porque a função que o cigarro tinha se tornou novamente necessária e ele foi a coisa que ocupou aquela função. Ou então a função que o cigarro tinha não conseguiu ser ocupada permanentemente por uma outra coisa que se tentou colocar no lugar dele, então ele voltou a ocupar aquele lugar. Então, por que a gente acaba, muitas vezes, mantendo coisas ruins em nossos hábitos, em nossa vida? Porque nós não compreendemos corretamente a função que essas coisas possuem para poder efetuar mudanças de forma significativa e eficiente. Se a comida, por exemplo, não tem a função de me nutrir, mas tem a função de me consolar emocionalmente, então quando eu me sinto triste, quando eu me sinto feliz, quando eu estou com raiva, quando eu estou animada, quando eu estou ansiosa, eu recorro ao alimento. Porque o alimento está diretamente relacionado, vinculado a emoções para mim, e não a nutrição. Então, o comer não é um ato de sustentar-me, de prover ao meu corpo os nutrientes necessários para a preservação da minha vida. Não, o comer se tornou na minha vida um aspecto muito ligado a minhas emoções. Ele se tornou a minha válvula de escape quando eu não me sinto bem, ou então o recurso que eu tenho para externar, para colocar para fora as coisas boas que eu sinto também. Afinal de contas, tem gente que come muito quando está feliz e come muito quando está triste. Outras pessoas, por exemplo, já ficam sem apetite, já não possuem essa mesma função para o alimento quando estão se sentindo tristes ou quando estão ansiosas. Então, se eu tenho alguma dificuldade de emagrecer e eu quero mudar esse meu hábito de comer excessivamente e tal, mas não percebo que a função dessa alimentação excessiva que eu tenho é de compensar problemas emocionais que eu também tenho e que não estou tratando eles, então eu não vou ser bem-sucedida nesse processo de emagrecimento. Porque eu posso começar hoje a dieta e amanhã abandonar. Ou então eu começo a dieta e faço ela por alguns dias, mas isso me irrita profundamente, me desestabiliza emocionalmente, eu saio sendo grossa, explodindo com todo mundo. Por quê? Porque aquela válvula que eu tinha, aquele recurso que eu utilizava para lidar com as minhas emoções, eu não tenho mais, que era aquela alimentação incorreta, aquela alimentação excessiva. Então, se você deseja mudar algo na sua vida, se você entende que alguma coisa não é boa e está te prejudicando e você quer fazer uma mudança significativa e eficiente, você precisa descobrir qual é a função que isso ocupa na sua vida hoje. A gente chama de análise funcional, a análise que fazemos como profissionais psicólogos, da função que as coisas possuem dentro do nosso conjunto de hábitos, de comportamentos e que faz com que elas permaneçam ali, sendo parte da nossa rotina, sendo parte da nossa vida. Uma análise funcional bem feita é capaz de ajudar qualquer paciente de psicologia a modificar hábitos que muitas vezes eles mantiveram por toda a vida e que os fizeram sofrer por não compreenderem a função que aqueles hábitos possuíam na vida deles. Se você deseja mudar, então, pense em que função essa coisa que te incomoda, que você quer que seja diferente, está ocupando na sua vida para que você possa, então, trabalhar corretamente essa função e produzir uma mudança que seja verdadeiramente eficiente. Eu fico por aqui hoje e nos vemos no próximo podcast Resilientemente. Se você deseja sugerir algum tema ou enviar sua pergunta para que ela seja tema de podcast, pode escrever para mim pelo WhatsApp 47 99652 9062. Nos falamos então no próximo podcast e até lá!